Olá, bem-vindos à nossa análise detalhada de hoje. Vamos mergulhar nos números e estratégias de um fundo imobiliário muito conhecido no mercado, o Kinea Rendimentos Imobiliários, o KNCR11. Isso aí. Nossa fonte é o relatório mensal da própria gestora, a Kinea Investimentos, referente a setembro de 2025. Exatamente. Esse relatório é uma fotografia, do fundo naquele momento específico, final de setembro de 2025, e é bom lembrar que hoje já é 6 de novembro. Sim, um pequeno delay, mas os dados são ótimos. Pois é. O objetivo aqui é ir além dos números, sabe? É extrair o que realmente importa sobre a estratégia, a composição da carteira, o desempenho recente também, e como o cenário econômico influenciava o fundo naquele momento, Tudo com base no que a própria gestora comunicou. Perfeito. Então, a nossa missão aqui é descompactar esse relatório. O KNCR11, ele se apresenta como um gigante, focado em crédito imobiliário pós-fixado, buscando segurança atrelada ao CDI. A pergunta é, será que os detalhes confirmam essa imagem? O que esse documento de setembro nos revela, nas entrelinhas? Vamos começar, então, com a visão geral, para ter uma ideia da escala do fundo, tá? No final de setembro de 2025, o KNCR11 tinha um patrimônio líquido de 7,80 bilhões de reais. É um dos maiores FIIs da Bolsa, sem dúvida. E um número impressionante de cotistas, mais de 444 mil. Nossa, isso mostra a popularidade dele, Muita gente. A cota patrimonial estava em R$ 101,97, mas na bolsa ela era negociada um pouquinho acima, a R$ 105,10. Um leve ágio, então. Exato, um pequeno ágio. E a liquidez diária era bem alta, Quase 14 milhões negociados em média por dia. Isso facilita bastante para quem quer entrar ou sair do fundo. A taxa de administração é de 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido. E um ponto relevante, não tem taxa de performance. Ah, bom saber. É um fundo já bem estabelecido, desde 2012. E acessível ao público geral. Certo. Com essa dimensão toda, como estava a carteira do fundo em termos de alocação? Onde é que estava o dinheiro investido? Olha, aqui a gente já tem um ponto interessante sobre a estratégia deles. O fundo estava com 105,5% do seu patrimônio líquido alocado nos chamados ativos-alvo. Opa, 105,5%? Mais que 100%? Exato. Que são basicamente os CRIs, Esse percentual acima de 100% indica o uso de uma leve alavancagem. Eles usam operações compromissadas, para isso a gente pode detalhar mais depois. Entendi, interessante. O restante era bem pouquinho, 1,1% em LCI e 1,5% em caixa. Quase nada. Então, praticamente tudo em CRIs mesmo. E o relatório confirma aquele foco no CDI que a gente comentou. Confirma e reforça, viu? Cerca de 105,2% do patrimônio estava em CRIs indexados ao CDI. A remuneração média desses títulos Marcada a mercado na época, era de CDI mais 2,16% ao ano. Um spread interessante. Sim, e com um prazo médio de 3,9 anos para esses títulos. A gestão fez questão de frisar no relatório que eles consideravam a carteira saudável, tá? E essa aposta no CDI domina completamente a carteira, então? Quase não tem espaço para outros indexadores. IPCA, por exemplo? Praticamente não. Se a gente considerar toda a alocação CRIs mais um pequeno FII que o fundo tem, 98,3% estava atrelado ao CDI. Nossa. Uma parcela mínima, 1,4% em Selic, que deve ser o caixa, e LCI, e só 0,2% em IPCA. É uma dependência quase total da taxa DI. O desempenho do fundo está diretamente ligado às movimentações da Selic mesmo. Faz tudo sentido pela proposta dele. Agora, essa carteira gigante de CRIs, ela está pulverizada em muitos setores ou tem alguma concentração mais forte? Tinha, sim, uma concentração setorial bem notável. Olha só, quase 70% da carteira estava em apenas 2 setores. 70% quais? Escritórios corporativos, com 50,6%. Metade? Metade. E shoppings, com 18,8%.
Depois vinha um logístico com 9,3% e residencial aí somando incorporação e crédito pulverizado dava uns 17,4%. A categoria outros representava só 4%. Nossa, metade em escritórios. Mesmo buscando segurança no indexador CDI, essa concentração setorial não traz um risco adicional? Ainda mais pensando nas discussões sobre o futuro dos escritórios, home office e tudo mais? É um ponto válido, sim. É algo para o investidor ficar de olho, sem dúvida. A gestora, no relatório, busca, digamos, mitigar essa percepção ao detalhar os ativos específicos, né? Como assim? Dentro desses setores, eles argumentam que o foco está em empreendimentos considerados de alta qualidade, sabe? Bem localizados ou ligados a devedores com bom histórico de crédito. A gente vê grandes players tipo Brookfield, JHSF ou administradoras de shoppings como a Allos, a Almeida Júnior. Ah, nomes conhecidos. Exato. A ideia é que, mesmo concentrado no setor, a qualidade individual dos ativos e dos devedores trariam a segurança necessária. Essa é a aposta deles. Entendi. A aposta é na qualidade dentro desses setores-chave. E o fundo ficou ativo em setembro, fez novos investimentos ou só administrou a carteira? Não. A gestão não ficou parada, não. O relatório mostra que foram investidos 194,64 milhões em novas operações durante o mês de setembro. Quase 200 milhões. E que operações foram essas? Teve algum destaque? Tivemos duas principais, que vale a pena a gente comentar aqui. A maior foi um investimento de 160 milhões de reais no CRI do Hotel JW Marriott, lá em São Paulo. Ah, o Marriott das Nações Unidas. Esse mesmo. A taxa foi de CDI mais 1,60%. O dinheiro, pelo que o relatório indica, foi usado para financiar a aquisição do hotel, e o relatório destaca os indicadores operacionais do hotel como positivos com potencial de crescimento. Legal. E as garantias dessa operação? Um valor tão alto assim chama atenção para a segurança, né? Como ficou isso? Olha, parecem bem robustas, sim. O relatório menciona algumas coisas. A alienação fiduciária das cotas da empresa dona do hotel. Certo. Do próprio imóvel também, e cessão dos recebíveis do hotel. Além disso, tem aquelas regras contratuais, os covenants, sabe? Sim, as travas. Exato, funcionam como travas de segurança. Por exemplo, a relação entre o empréstimo e o valor do imóvel, o LTV que eles chamam, não pode passar de 50%. E o fluxo de caixa gerado tem que cobrir o serviço da dívida em pelo menos 125%. São mecanismos para proteger o fundo, que é o credor, né? Entendi. Parece bem amarrado mesmo. E a outra operação relevante que você mencionou? Foi um investimento menor, 34,6 milhões de reais, no CRI Tenda Prosoluto 448. A taxa foi um pouco maior, CDI mais 2,00%. Tenda Construtora? Isso, a construtora listada em bolsa. Esse CRI é lastreado numa carteira de créditos imobiliários da Tenda. O termo prosoluto aqui significa basicamente que a Tenda vendeu esses créditos para o fundo, tipo transferindo o risco de recebimento, sabe? Entendi. O fundo assumiu o risco do crédito. Isso. E o relatório ressalta que essa operação tem uma boa cobertura, uma estrutura de proteção que eles consideram robusta e um fundo de reserva significativo. Ok. E qual foi o impacto dessas novas aquisições na taxa média da carteira como um todo? Puxou para cima, para baixo? A taxa média ponderada desses novos 194 milhões que entraram em setembro ficou em CDI mais 1,67% ao ano. Ajuda a manter o carrego da carteira interessante, né? Dado o cenário de CDI alto. Com certeza. Isso nos leva naturalmente a pensar no retorno que o fundo entregou para o cotista, né? Como foram os dividendos de setembro? Então, o dividendo referente aos resultados de setembro, que foi pago em outubro, foi de R$ 1,35 por cota. R$ 1,35. Exato. Para o cotista pessoa física, considerando aquelas regras de isenção de imposto de renda, isso representou um retorno de 1,32% no mês, isso calculado sobre a cota média de ingresso, que o relatório informa, de R$ 102,12. E como esse rendimento se compara ao CDI do período? Que estava alto, né? Ficou bem acima.
Esse 1,32% no mês equivalia a 108% da taxa DI do período, já líquido de imposto de renda. 108% líquido, muito bom. É um bom número. E para ter uma ideia melhor, fazendo aquele cálculo do gross up. Ah, sim, comparando com o CDB, por exemplo. Isso. Calculando quanto esse retorno representaria se tivesse o imposto de 15% que incide sobre outras aplicações de renda fixa, o rendimento seria equivalente a 127% do CDI bruto. É um retorno bem expressivo, né? Especialmente considerando a proposta de baixo risco do fundo. Sem dúvida. E o relatório também detalha a origem desse rendimento. O resultado que o fundo gerou em setembro, pelo regime de competência, ou seja, o reconhecimento contábil das receitas, sem contar a variação de preço dos títulos no mercado, a marcação a mercado foi de R$ 1,34 por cota. Ah, um pouquinho menos do que distribuiu. Exatamente. Como a distribuição foi de R$ 1,35, significa que o fundo usou 0,01 centavo por cota da sua reserva de lucros acumulada para complementar o pagamento. Usar a reserva assim é algo comum? É sustentável a longo prazo? É relativamente comum, sim, os fundos fazerem pequenos ajustes usando reservas, principalmente para manter a distribuição mais estável, mais previsível para o cotista, sabe? Entendi. Nesse caso, foi um valor bem pequeno, né? Só 1 centavo por cota, e o relatório informou que mesmo depois dessa utilização, o fundo ainda tinha uma reserva acumulada de 0,12 por cota no final de setembro. Então, assim, não parece ser um ponto de preocupação imediata, mas é sempre bom ficar de olho nos meses seguintes, né? Ver se isso vira uma tendência. Claro, acompanhar a evolução dessa reserva. E o que mais contribuiu para esse bom resultado em setembro, além das taxas dos CRIs em si? O relatório aponta alguns fatores-chave. Primeiro, claro, a taxa Selic, que estava no pico de 15% ao ano durante todo o mês de setembro. Isso impulsiona diretamente um fundo pós-fixado como o KNCR11. Direto na veia. Exato. Segundo, setembro teve muitos dias úteis, o que aumenta a apropriação de juros no período, né? Contribui para o resultado mensal. Ah, detalhe importante. Sim. Terceiro, os novos investimentos ajudaram a manter o fundo bem alocado, ali perto ou até acima dos 100% do patrimônio, como a gente viu, e, fundamentalmente, a carteira se manteve adimplente. Não teve problemas de crédito que impactassem negativamente o resultado. A saúde da carteira foi crucial. Falando na Selic alta, o relatório comentou o cenário econômico da época, né? Qual era a visão da Kinea naquele momento? Sim, eles sempre trazem essa parte. O relatório aborda a reunião do Copom, que aconteceu em meados de setembro, que decidiu manter a Selic em 15% ao ano. Certo, foi uma manutenção. Exato. E a expectativa da gestão da Kinea na época era que esse patamar elevado continuasse beneficiando os rendimentos do fundo nos próximos meses. Fazia todo sentido para eles. E o que o Banco Central sinalizava na comunicação oficial? Tinha alguma pista sobre os próximos passos da política monetária? Kinea interpretou, indicava um cenário meio misto. A atividade econômica dava sinais de moderação, de desaceleração, mas, por outro lado, o mercado de trabalho continuava aquecido, forte. O ponto crucial da comunicação do BC foi a necessidade de manter a política monetária significativamente contracionista por período bastante prolongado. Essa foi a frase-chave. Contracionista e prolongado. Exato. A razão principal era o controle da inflação, que continuava com as expectativas desancoradas, ou seja, o mercado não acreditava que a inflação ia convergir para a meta tão cedo. Estavam acima das metas oficiais. Entendi. E o mercado em geral? Qual era a aposta sobre até quando esses juros ficariam nesse patamar de 15%? De acordo com o relatório, a visão que predominava entre os analistas naquele momento era que a Selic ficaria em 15% pelo menos até o fim de 2025, talvez até o início de 2026. Nossa, bastante tempo. Pois é. As decisões futuras dependeriam muito dos efeitos da política monetária na economia, que demoram para aparecer, né? Do cenário externo, que sempre influencia, e da cautela geral diante das incertezas.
Isso tudo reforçava a atratividade de curto prazo do KNCR11, mas já plantava aquela sementinha da dúvida, né? O que aconteceria quando o ciclo finalmente virasse. Exatamente. Bom, voltando um pouco para a carteira. Você mencionou a qualidade dos ativos dentro daqueles setores mais concentrados, como escritórios e shoppings. O relatório dá mais detalhes sobre quem são os devedores ou os imóveis por trás desses CRIs? Ajuda a tangibilizar essa qualidade? Sim, ele detalha bastante. A lista é longa, são 84 linhas de ativos no total, a maioria CRIs. Embora a gente não consiga listar tudo aqui, alguns padrões e nomes conhecidos aparecem, sabe? E isso reforça aquela busca por qualidade que a gente mencionou. Consegue dar alguns exemplos para a gente ter uma ideia, só para ilustrar? Claro, claro. No setor de escritórios, por exemplo, a gente vê operações ligadas a grandes players como a Brookfield. Tem vários edifícios conhecidos deles em São Paulo listados lá. E a JHSF também, com o complexo Parque Cidade Jardim. Certo. Nomes fortes. Em shoppings, de novo, JHSF Malls, né? Com Cidade Jardim, Catarina Outlets, mas também grupos fortes como o Almeida Júnior, lá do Sul, e a Olus, que é a antiga BR Malls, com shoppings como Dom Pedro, por exemplo. HSI Malls também aparece. Ok. E logístico e residencial? A Plainge e aquelas carteiras de crédito pulverizado de grandes incorporadoras, como MRV e a Tenda, que a gente já falou do CRI novo. E naquela categoria outros? Ali aparecem hotéis, como Hilton Copacabana e o recém-adquirido JW Marriott, e também imóveis de varejo alugados para o grupo Mufato. Então você vê que são nomes geralmente conhecidos e ativos relevantes. Sim, essa lista, mesmo resumida, dá uma ideia melhor da qualidade das contrapartes que a gestora busca. E sobre as garantias que você mencionou antes, elas aparecem bastante no detalhamento? Aparecem sim, são um ponto central na descrição de quase todas as operações no relatório. Os tipos mais comuns que a gente vê são a alienação fiduciária, Que é a garantia mais forte, né? exato, do imóvel ou das cotas da empresa proprietária, o que dá mais segurança para o fundo em caso de algum problema. Também a cessão fiduciária, que é pegar os aluguéis ou outros recebíveis gerados pelo imóvel como garantia, e, frequentemente, a exigência de um fundo de reserva para cobrir eventuais soluços no pagamento. E os covenants? Também, aquelas regras de LTV máximo e cobertura mínima de dívida são mencionadas em várias operações como mecanismos adicionais de proteção para o fundo. Ok, então a estratégia parece ser essa. Combinar um indexador CDI, que é pós-fixado, com um baixo risco percebido nos ativos individuais, buscando bons devedores e garantias fortes. Agora vamos voltar àquela questão da alocação acima de 100%. Como exatamente o fundo faz isso? Você mencionou as compromissadas? Isso, as operações compromissadas reversas. O relatório explica direitinho. Basicamente, o fundo usa seus próprios CRIs como garantia para tomar empréstimos de curto prazo no mercado financeiro. É como se ele penhorasse temporariamente uma parte da carteira para levantar dinheiro. Ah, entendi. Ele pega dinheiro emprestado usando os CRIs como lastro. Exatamente. E com esse dinheiro, ele pode investir um pouco mais do que o seu patrimônio líquido permitiria sozinho. E por que fazer isso? Qual a vantagem e qual o risco envolvido? A gestão descreve isso como uma ferramenta para dar mais flexibilidade e dinamismo para o fundo. Permite que ele aproveite oportunidades de investimento mesmo que não tenha a caixa livre naquele exato momento, sabe? Ou que mantenha um nível de alocação mais alto para tentar otimizar o retorno, especialmente num cenário de CDI elevado, como era o caso. Faz sentido querer estar mais alocado com juro alto. Pois é. O risco, claro, é o risco de qualquer alavancagem, né? Se o custo desse empréstimo for maior que o retorno do investimento adicional que ele fez, aí é ruim. Ou se houver uma crise de liquidez no mercado e ficar difícil rolar essa dívida, também pode ser prejudicial. Certo. Por isso, a Quineia ressalta no relatório que essas operações são monitoradas bem de perto pela equipe de riscos deles. Eles olham o percentual do fundo que está alavancado, o custo dessa dívida, a liquidez. E qual era o tamanho dessa alavancagem em setembro de 2025? Era muito alta? A exposição via compromissadas reversas estava em torno de 8,0% do patrimônio líquido. A gestão considerou esse nível como adequado no relatório. É essa operação que explica aquele 105,5% de alocação em ativos-alvo que a gente viu lá no início. Entendido.
O relatório traz mais alguma análise interessante, talvez para o cotista que negocia as cotas na bolsa? Traz sim, tem uma parte sobre sensibilidade e liquidez que é bem legal. Eles incluíram uma tabela que mostra como o retorno do investidor que compra cotas no mercado secundário pode variar dependendo do preço que ele paga pela cota. Ah, isso é útil. Sim, ela calculou o spread, né? Aquela taxa acima do CDI implícita que o cotista teria, considerando diferentes preços de compra da cota na bolsa. Pode dar um exemplo prático disso? Como funciona? Claro. A tabela mostrava, por exemplo, que se alguém comprasse a cota a R$ 105, que era perto do preço de mercado em setembro, o spread bruto dos CRIs na carteira seria de CDI mais 1,04%. Ok. Porém, quando você desconta a taxa de administração do fundo, que é de 1,00% ao ano, o spread líquido que sobraria para o investidor ficaria quase zero. Levemente negativo em menos 0,04% ao ano. Nossa, o Ágio comeu quase todo o spread extra. Exatamente. Isso ilustra de forma bem clara como o ágio pago na cota, já que a cota patrimonial era uns R$ 102, né? Pode consumir boa parte ou todo o retorno adicional que os ativos geram acima do CDI. Se a cota fosse comprada com deságio, o efeito seria o oposto, claro, aumentaria o retorno potencial para o investidor. É uma informação valiosíssima para quem está pensando em comprar ou vender as cotas na bolsa. Tem que ficar de olho no preço de entrada. E a liquidez? Confirmou ser boa mesmo? Sim, muito boa. O volume negociado em setembro foi altíssimo, foram 307 milhões no total do mês. Isso deu aquela média diária de quase 14 milhões que a gente falou. Uau! Isso confirma que o KNCR11 é um fundo com excelente liquidez no mercado secundário, o que é sempre um ponto positivo para o investidor, né? Facilita a vida. Ótimo. Então, vamos tentar amarrar tudo isso que a gente viu. O KNCR11, lá em setembro de 2025, se confirmava como um FII gigante, muito popular, com foco quase total em CRIs de baixo risco de crédito, pelo menos na visão da gestora, e totalmente atrelados ao CDI. Perfeito. O desempenho era claramente impulsionado pela Selic nos 15%. A gestão se mostrou ativa, fazendo novos investimentos com garantias que parecem robustas e usando um pouquinho de alavancagem via compromissadas para manter a alocação alta e otimizar o carrego. Exato. A carteira, apesar daquela concentração em escritórios e shoppings, buscava mitigar os riscos com ativos considerados de qualidade e devedores conhecidos no mercado. Isso. E o dividendo entregou um retorno interessante para o cotista, né? 108% do CDI líquido no mês. Exatamente. Essa análise toda do relatório ajuda a entender a tese central do KNCR11. Ele quer ser um veículo de exposição ao crédito imobiliário percebido como seguro, com um retorno diretamente atrelado à taxa básica de juros, os detalhes sobre as garantias, os covenants, os devedores por trás dos CRIs, tudo isso dá subsídios para o investidor avaliar a qualidade real da carteira, conforme apresentada pela Quineia, claro. Sim, a visão da gestora. E a discussão do cenário macro, especialmente sobre a Selic, é crucial para formar expectativas sobre o futuro, né? Pensando nesse futuro, o cenário de setembro de 2025 apontava juros altos por mais tempo, o que beneficiava diretamente o KNCR11. Mas isso, claro, naturalmente levanta uma questão para a gente refletir um pouco. Qual seria? E quando o ciclo de juros virar e a Selic iniciar uma trajetória de queda mais consistente, como é que fica a atratividade de um fundo tão focado no CDI? Como ele se compararia a outras alternativas dentro do próprio mercado de FIIs? Por exemplo, fundos de CRI indexados à inflação, ao IPCA, que poderiam talvez capturar melhores expectativas inflacionárias. Ou mesmo os fundos de tijolo, né, cujas cotas podem ter sido pressionadas pelos juros altos e talvez pudessem se valorizar num cenário de queda de juros. É uma ótima reflexão. Fica essa reflexão sobre o timing, né? E a dinâmica entre as diferentes estratégias dentro do universo dos FIIs quando o cenário macro eventualmente mudar. É algo para se pensar.